Buenas, senhores. Então vamos explicar essa parte aqui para os senhores. Vamos aprofundar nossos conceitos de números complexos. Todos os números complexos, eles podem ser representados no que nós chamamos na sua forma geométrica. E a primeira das formas geométricas que nós representamos os números cartesianos é o que nós, os números complexos, é a sua forma cartesiana, que os senhores estão vendo aqui. Então, imaginando um número complexo qualquer, por exemplo, a mais bi, a gente considera que o eixo das abscissas aqui, ó, esse eixo das abscissas, ele representa o eixo dos reais, ele representa o eixo real, ao passo que o eixo vertical aqui, ó, representa o eixo imaginário. E daí a gente pode representar um número qualquer, esse que vocês estão vendo aqui, ó, esse número complexo, como um par ordenado, da mesma maneira que nós aprendemos lá, né, da mesma maneira que nós aprendemos lá no primeiro grau, quando nós estávamos estudando lá o plano cartesiano. Então isso aqui vai ser um par A, B. Um ponto, a gente pode representar assim da mesma maneira, assim, ó, tá? Com parênteses, vírgula aqui, B. Se o número for um número real puro, esse número aqui, senhores, vai ter esse tipo de característica, né? Ele vai ter apenas, voltando aqui, isso aqui será um real puro. E aqui embaixo nós temos um número imaginário puro. Ele vai ter a sua abscissa igual a zero. E apenas a sua ordenada, não nula. Da mesma maneira que lá. Vamos ver para alguns exemplos aqui, ó. Vamos pegar a nossa uma simulação do GeoGebra. Por exemplo, senhores, aqui está, ó, esse número. Digamos agora que tu tenha o número complexo aí, 2 mais 3i. Ao representar no plano de Argand-Gauss aqui, nós temos a abscissa dele aqui, vocês estão vendo, ó, igual a 2 e a ordenada dele igual a 3. Vamos ver outro número, por exemplo, o 1. Aí está ele. Se ele tiver negativo, por exemplo, aqui, ó, 2 e aqui menos 1, ele está lá no outro quadrante. Vocês podem ver aqui que varia muito onde ele está. Por exemplo, vamos pegar um no segundo quadrante aqui, 2 negativo, 2 e aqui 1, 2, por exemplo, ó, segundo quadrante, negativo, negativo, terceiro quadrante, que está ele. E o outro que eu tinha mostrado no quarto quadrante, isso aqui, por exemplo, positivo, negativo, aí está, ó. Ok, outra coisa que nós precisamos, então, a colocação dele espacialmente do número complexo é simples, porque a gente já estamos acostumados, familiarizados com esse tipo de procedimento desde o primeiro grau, né, a trabalhar aí com uma representação cartesiana. Outra coisa que nós precisamos falar aqui é, então, bom, como o número agora ele está representado num plano cartesiano, a gente pode falar agora de algo que nós chamamos o módulo do número complexo, que está aqui em azul na tela aqui, que nada mais é do que a distância que tu tem entre a origem aqui e o número complexo. Como agora nós estamos considerando aqui a abscissa ordenada deles literalmente como coordenadas espaciais do número complexo, por Pitágoras é fácil, né, você dá conta que essa distância da origem até aqui nada mais é do que a raiz quadrada da parte real ao quadrado somada com a parte imaginária desse número ao quadrado. Isso aqui é chamado de módulo do número real.
Tem pessoas que denotam isso aqui de maneira diferente, né? Eu prefiro denotar assim, mas tem muitos livros de matemática que denotam esse Z. Vamos escrever aqui, né? O Z. Eu prefiro usar realmente o símbolo aqui de valor absoluto. Isso aqui é o módulo do número complexo. E, mas também tem gente que denota isso aqui como Rho. Depende do livro. Particularmente eu como físico barra engenheiro e não gosto muito, né? Já que a gente usa Rho aí para resistividade elétrica de materiais. Eu prefiro me ater aqui ao símbolo matemático, né? Dessas duas barras verticais aqui. E também agora outra característica que a gente pode usar para descrever esse número complexo é o ângulo que esse número complexo agora aqui, né? Que é essa reta suporte que dá origem até o número complexo, ele faz com as abscissas, com o eixo das abscissas, porque aqui também, senhores, tá valendo tudo aquilo que a gente já sabia, que a gente já aprendeu lá, aquelas relações trigonométricas lá do primeiro grau. A tangente desse ângulo ali, ó, isso aqui vai ser igual ao cateto oposto, que aqui no caso vai ser o B, vai ser a ordenada desse número complexo. Isso aqui vai ser o B dividido pela sua abscissa aqui, que aqui é a sua parte real, é o A, que não tem absolutamente nada de novo no que a gente aprendeu, a gente só está usando conceitos já consolidados aí para descrever agora um número real de maneira geométrica. E os senhores sabem do poder daí da visualização de um conceito, né? O cérebro humano consegue reter essa informação por muito mais tempo se nós usarmos aí uma imagem. Então a geometria aqui não pode ser menosprezada. E, bom, nos exemplos que a gente fez ali, vamos dar uma voltada, olha só. Por exemplo, vamos colocar para o lado de cá. Olha só. Tanto faz, abre aqui. Vejam bem, será, senhores, que isso ali está certo? Que nós falamos, sim, vocês podem ver a tangente de 45, né? Tangente de 45 nós já sabemos lá do primeiro grau que ela vale 1. E vamos ver aqui, ó. Nós temos então o cateto oposto, que é a minha ordenada, que vale 2, dividido pelo cateto adjacente aqui, que é a abscissa, né? Ou seja, a parte real aqui no eixo horizontal, parte imaginária no eixo vertical, uma dividida pela outra se dá 1. Então a tangente aí é igual a 1, o ângulo em que a tangente é igual a 1 equivale a 45 graus, aqui essa nossa simulação aqui coloca bonitinho. E obviamente, jovem, todas as outras relações trigonométricas do triângulo retângulo que se aprendeu lá no primeiro grau e nos anos iniciais aqui do segundo grau são válidas, ou seja, jovens, né? Olha só, quais são elas? Podia até botar em cor, mas eu vou evitar um pouco de cor. O seno desse ângulo θ. O seno nós sabemos que é o cateto oposto, ou seja, é B dividido pela hipotenusa. Isso aqui vai ser B dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui é o módulo, né, desse número complexo. Vamos colocar para cá. Para acelerar esse processo aqui, eu copiarei aqui, ó. Tá. E vamos aqui, galera. Da mesma maneira que eu posso definir aqui o seno, aliás, o cosseno desse número como sendo o A
né, o cateto adjacente aí, dividido pelo módulo desse número. E essas relações aqui, jovens, serão importantes para nós resolvermos uma pá de problemas aqui. Infelizmente, apenas do ponto de vista matemático. Ah, não. Eu apresentarei aqui alguns exemplos para vocês que não são puramente matemáticos. Mas a nível superior, a gente usa isso aqui em vários problemas físicos. Mas aqui a gente vai, mas nós veremos alguns. E mais uma vez aqui, deixa eu deixar todo isso aqui na tela, inclusive com as nossas simulações. Acta esse fábula, senhores. Plaudite.